e a história de hoje se chama O Sinal, contada por Alice Gray, do livro Histórias para o Coração. O jovem estava sentado sozinho no ônibus e passava a maior parte do tempo olhando pela janela. Ele tinha cerca de 25 anos, bela aparência e rosto bondoso. A camisa azul marinho combinava com a cor dos seus olhos. O cabelo era curto e bem penteado. Vez por outra, ele desviava o olhar da janela e a ansiedade estampada em seu semblante tocou o coração de uma avó sentada do outro lado do corredor. Quando o ônibus já se aproximava dos limites de uma pequena cidade, ela sentiu uma compaixão tão grande pelo jovem que atravessou o corredor e pediu licença para sentar-se ao lado dele. Após alguns momentos de conversa amena sobre o clima quente da primavera, ele disse inesperadamente: "Eu fiquei 2 anos na prisão", disse o jovem. "Eu saí essa manhã e estou indo para casa." Suas palavras fluíram com mais facilidade quando ele contou que sua família era pobre, porém orgulhosa, e que seu crime trouxera vergonha e desgosto a todos. No decorrer daqueles 2 anos, ele não recebeu nenhuma notícia da família. Sabia que eles eram muito pobres para fazer uma viagem tão longa até a prisão e que seus pais provavelmente se consideravam incultos demais para escrever, não sabiam escrever. Ele parou então de escrever para a família por não ter recebido nenhuma resposta. 3 semanas antes de ser libertado, ele escreveu uma carta desesperada a seus familiares, dizendo que lamentava muito ter causado tanto desapontamento a eles e pedindo perdão. Contou-lhes que seria solto da prisão e que pegaria um ônibus para sua cidade, que passava em frente da casa onde ele havia crescido e onde os seus pais ainda moravam. Disse que compreenderia se eles não o perdoassem. Na tentativa de facilitar as coisas para a família, o jovem pediu que eles providenciassem um sinal que pudesse ser visto de dentro do ônibus. O sinal seria o seguinte: se eles o tivessem perdoado e o aceitassem de volta, deveriam amarrar uma fita branca na árvore que ficava na frente da casa. Se a fita não estivesse lá, ele continuaria no ônibus e iria embora da cidade e da vida deles para sempre. À medida que o ônibus se aproximava da sua rua, o jovem foi ficando cada vez mais nervoso, a ponto de ter medo de olhar pela janela, porque estava certo de que não haveria nenhuma fita. Depois de ouvir a história, a senhora perguntou: "Você se sentiria melhor se trocássemos de lugar e eu me sentasse perto da janela para ver se a fita está lá?" O ônibus rodou mais alguns quarteirões e em seguida a senhora avistou a árvore. Ela tocou carinhosamente o ombro do rapaz e, sufocando as lágrimas, ela disse: "Olhe, olhe! A árvore inteira está coberta de fitas brancas." Somos semelhantes a animais quando matamos. Somos semelhantes a homens quando julgamos. E somos semelhantes a Deus quando perdoamos. Essa é uma história muito conhecida. Talvez você já tenha ouvido ela em alguma pregação. Eu me emociono com ela toda vez que eu a leio. Porque quem de nós nunca sentiu que pisou na bola e que fez algo errado, algo que não teria perdão e que Deus não nos perdoaria, que era mais fácil abandonar tudo, porque afinal nós decepcionamos o nosso Deus, decepcionamos muitas vezes a nossa família, decepcionamos as pessoas que nos amam, e a gente pensa que não tem mais jeito, né? Quantas vezes a gente já se sentiu assim, quando tá lutando contra um pecado, e a gente luta e vence num dia e talvez no outro dia a gente perde
E aquela sensação de, nossa, eu falei mais uma vez, como que eu vou falar com Deus agora? Como que eu vou orar agora de novo? De novo, eu vou pedir perdão para ele de novo do mesmo pecado. Ah, eu acho que eu não tenho jeito mesmo. Eu acho que servir a Deus é para algumas pessoas específicas, porque parece que tem gente que consegue e eu não consigo. E não dá certo. Quantas de nós já não abandonamos o lugar da oração por ter vergonha? Pela vergonha de chegar diante de Deus e pedir perdão de novo pela mesma coisa, não é mesmo? Eu acho que você já enfrentou isso, eu já enfrentei isso. Sabe, eu quero dizer algo para você. Tudo que o jovem fez foi enviar uma carta antes de voltar, pedindo que eles o perdoassem. E se essa família foi capaz, se uma família humana, com sentimentos humanos, foi capaz de perdoar, por que às vezes a gente acha que Deus não vai nos perdoar e não vai nos receber? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente projeta em Deus aquilo que os homens são, aquilo que as pessoas são. Assim como as pessoas nos tratam, às vezes a gente pensa que Deus vai nos tratar igual. Principalmente se você cresceu numa família muito rígida, se você teve pais muito rígidos, que você não podia pisar fora da linha. Quando você cresce, você tem uma relação assim com Deus. Você acha que você não pode pisar fora da linha porque você não vai ser aceito, você não vai ser aceita. E quando você pisa fora da linha, você fala: não, Deus não vai me aceitar de novo. Não, Deus não quer nem me ver na frente dele. Pois eu quero dizer para você que isso é uma mentira do diabo. Porque todas as vezes que você pede perdão, a palavra fala que os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. Ou seja, quando você chega diante de Deus e está para confessar o mesmo pecado que você está tentando vencer, e você fala: ó, Senhor, sou eu aqui de novo. Olha eu de novo, Senhor, pedindo perdão pelo mesmo erro, pelo mesmo pecado, eu não consigo. Eu penso que Deus lá do céu, ele pensa assim: que pecado? De qual pecado que você está falando que você está aqui de novo? Sabe por quê? Porque ele lança no mar do esquecimento. Aquilo que você confessou ontem e colocou diante de Deus e pediu perdão foi esquecido, foi apagado. Porque o sangue de Jesus apaga os nossos pecados. A palavra fala que a um coração quebrantado e contrito, Deus nunca vai desprezar. Ele despreza o arrogante. Deus despreza o arrogante e o soberbo. Mas o coração quebrantado e contrito, ainda que seja todos os dias, e é todos os dias mesmo que a gente precisa se dobrar e deixar o nosso coração ficar contrito e humilhado diante do Senhor, porque todos os dias nós falhamos. Deixa eu falar para você, não se engane. As pessoas que você pensa que vence tudo, elas também estão lutando contra seus próprios defeitos, pecados todos os dias. Às vezes a diferença é que aquela pessoa já entendeu isso, que ela tem liberdade para ir a Deus, o seu Pai, e pedir perdão e recomeçar, porque Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Nessa manhã, talvez você acordou tão frustrada, talvez você acordou tão mal por causa de algo que você fez e você está achando que Deus te rejeitou. Eu te digo nessa manhã, as árvores do céu estão cheias de fitas brancas, para que você olhe e você veja, e eu estou aceita. Só que pensando agora, as árvores do céu, as fitas nelas não são brancas. As fitas nelas são vermelhas. Vermelhas do sangue carmesim do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz para cobrir nossos pecados. E Ele está pronto para te receber. Não se afaste do seu Pai. Não se afaste. Ele está pronto para te perdoar. E Ele te recebe de volta. Apenas se humilhe, confesse e comece de novo. Ah, que você tenha um dia maravilhoso. Deus abençoe.